Olá, seja bem-vindo ao Papo Saúde de Férias. No programa de hoje vamos abordar os cuidados que devemos ter nesse período de descanso e descontração. Ao sair da rotina, o corpo pode dar trabalho para voltar ao ritmo normal. Conversamos com especialistas que deram dicas de como não descuidar da saúde nas férias. Vamos começar falando da importância da proteção da pele. Confira! A pele, por ser o maior órgão do corpo humano e o responsável pela sua proteção, requer muitos cuidados, principalmente na praia. Veja como as pessoas estão cuidando da pele nas praias de Fortaleza. A gente acabou de passar protetor, a gente também fez um bronzeamento que a gente sabe que protege a pele e é protetor solar o tempo inteiro, tanto na gente quanto nas crianças. Essa outra família é de Minas Gerais e está visitando Fortaleza. Eles também não se descuidam. Eu passo o protetor, bloqueador e tomo muita água. Protetor solar fator 60, uso sempre uma blusa, né, o boné e óculos escuros. Protetor solar e óculos escuros. O protetor solar é sempre lembrado quando falamos de praia. A especialista no assunto nos conta quais os riscos da exposição ao sol sem proteção. Um dos principais riscos da exposição ao sol é o fotoenvelhecimento e o câncer de pele. A gente sabe que o câncer de pele não melanoma é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. E ele está diretamente associado à exposição ao sol. Então a proteção solar é fundamental na proteção dessas duas coisas. A dúvida sobre qual fator de proteção é o ideal é muito comum entre as pessoas. Quanto maior o filtro, melhor. O que significa o FPS? O FPS, na verdade, é a capacidade que o protetor tem de proteger a pele contra a queimadura solar provocada pelo sol. Por exemplo, um FPS que seja 30, ele te protege da pele, te protege a sua pele do sol de se queimar 30 vezes mais do que se você estivesse expondo ao sol sem a proteção solar. E quanto maior essa proteção, quanto maior esse FPS, mais protegido você vai estar. Geralmente, a maioria dos protetores solares assim, que é maior do que 30, certo? Você deve procurar um que seja maior do que 30, até 100. Mais do que 100 não existe não, assim, não vai te proteger mais do que isso não. O protetor solar ele deve ser aplicado todos os dias, não só quando vai se expor à praia, ao sol, à piscina. E ele deve ser aplicado uns 15 a 30 minutos antes de sair de casa. O que é que a gente recomenda? A pessoa já tem o hábito de usar uma quantidade X de protetor solar. A gente recomenda que ela reaplique essa mesma quantidade imediatamente. Que dessa forma, acredita-se que ela vai aplicar a quantidade correta do protetor solar e dessa forma tendo os benefícios que ele pode te dar. E quanto ao tipo de protetor solar, o do corpo pode ser usado no rosto também? A principal diferença entre o filtro do rosto e do corpo é o veículo. A proteção é a mesma. Como, por exemplo, a pele brasileira tem uma tendência a oleosidade maior, principalmente no rosto, existem vários protetores solares que são adequados para esse tipo de pele, para a face, que eles retêm mais essa oleosidade, às vezes tem alguns que têm algumas substâncias que tratam a acne, que é muito comum, principalmente nessa época do verão, que elas ficam mais intensas. Mas assim, a proteção é a mesma. O que diferencia mesmo é o veículo, que do rosto geralmente é gel, loção e no corpo é creme. Mas pode-se usar o protetor solar do corpo, pode-se usar no rosto e vice-versa. Não tem impedimento de se fazer isso. O importante é usar o protetor solar. A sombra é mais uma forma de proteção solar. Ela deve ser utilizada sim. Principalmente na praia, você usufruir dos guarda-sol, de barraca. Mas ela não te protege totalmente, porque o sol que bate de uma forma assim mais prática, o sol que bate na areia, por exemplo, ele reflete. Ele vai refletir para o seu corpo, para o rosto, para o corpo. E isso também causa queimadura solar, por isso que ele deve ser usado também, protetor solar sempre. São poucos os que resistem a ganhar uma corzinha durante as férias de verão, mas essa exposição direta ao sol pode ser perigosa. O ideal, sim, lógico que você pode se expor ao sol, mas evitar os horários tipo de 10 às 15 horas, evitar a exposição solar de forma direta. Sempre que puder usufruir, como eu já falei, de barraca, do óculos escuro, sempre que estiver no sol, óculos escuro, chapéu com aba mais larguinha. Mas não se recomenda, não é legal ter essa ideia de se bronzear. O bronzeado pode parecer uma coisa bonita,
Até a curto prazo pode parecer bonito, mas a médio e longo prazo não compensa. Com exposição ao sol, você resseca um pouco a pele, você perde um pouco da água que existe na pele. Você desidrata um pouco essa pele. Então, o principal cuidado é bastante hidratante no corpo mesmo. Ao contrário do que muitos pensam, não é tão difícil assim manter a rotina de exercícios durante as férias. Na verdade, a prática de atividade física pode ficar ainda mais prazerosa quando aliada à natureza. Quando começa as férias, muita gente para de se exercitar e perde o condicionamento físico que tinha adquirido ao longo do ano. Apesar de ser difícil, é preciso manter o foco, mesmo nessa época. Conversamos com o educador físico Pablo Mazzulo, que deu várias dicas de exercícios. Nesse período, o exercício físico ele não pode ser deixado de lado por vários motivos, principalmente para não tornar a pessoa ou o indivíduo sedentário. E por ser um período com tempo ocioso, que as pessoas geralmente têm, é um período em que você pode utilizar ele para preencher o tempo com atividade física, com exercício físico, seja para o seu bem-estar físico, mental, seja para um esporte de rendimento, ou até mesmo para um momento lúdico de divertimento, onde a pessoa pode até ser um momento em que ela tem para iniciar a atividade física, para que ela possa começar a planejar a atividade física e encaixar não só nesse momento ocioso, mas para o restante do seu tempo, seja quando for trabalhar ou seja quando for estudar, para que esse momento sirva como um pontapé inicial para o início da atividade física, para que o exercício físico faça parte do dia a dia daquela pessoa. Os cuidados com a saúde e o corpo devem ser contínuos, mas quais são as vantagens de aproveitar a folga fazendo prática física? Vantagens físicas, mentais, emocionais, tudo. Tudo na sua vida se transforma quando você inicia a atividade física, inicia o exercício físico. E esse momento em que você está com tempo ocioso, você pode encaixar e procurar também um nutricionista e encaixar tanto uma boa alimentação como um programa de exercícios físicos adequado. É um bom momento, porque você pode utilizar esse momento em que você está livre, está sem preocupações nesse período, e procurar atividades novas, procurar atividades que lhe proporcionem prazer, que lhe proporcionem bem-estar físico e mental. Ou seja, essas atividades que têm contato com a natureza te proporcionam isso, tá entendendo? Elas servem como um modo de te motivar, de incentivar. E esse contato, seja com a praia, seja com o campo, seja com atividades na serra ou em outras atividades que você tem disponível ao seu alcance, isso pode lhe proporcionar um bem-estar. Quem pratica esportes na praia, além de manter o corpo em forma, pode aproveitar as belezas naturais, unindo o útil ao agradável. Dentre os esportes que podem ser praticados na praia, existem vários. Os principais, os tradicionais que a gente pode falar, são o frescobol, são o próprio surf, a corrida simples. E dentre os esportes que atualmente estão em alta, a gente pode dizer assim que está na moda, tem o treinamento funcional, né, que tem crescido bastante nos últimos meses, nos últimos anos, que está bastante alta. Tem o stand-up paddle, que é aquela prancha com remo. Também tem o slackline, que é o equilíbrio sobre corda. Todas essas atividades têm crescido bastante nos últimos anos por conta da facilidade de acesso, por conta abrange várias faixas etárias, ou seja, idosos, ou seja, crianças, jovens, todos eles estão sendo acolhidos por essas atividades, principalmente em contato com a natureza, por ser atividades de fácil acesso, como eu já havia falado, e também por ser atividades que promovem meio que uma fuga da rotina, uma fuga do dia a dia, uma fuga do estresse, do trânsito, do trabalho. Na praia, o corpo ele é forçado a se exercitar mais por conta do atrito com a areia. Às vezes aquela areia mais fofinha dificulta um pouco mais o trabalho. Por exemplo, de atividades aeróbicas, no treinamento funcional você pode observar bastante resistência por conta do calor, aí a importância de estar bem hidratado, de estar bem alimentado. Tem que ter um cuidado com a vestimenta, principalmente é bom que seja bem descontraído, tenta colocar uma roupa mais leve. Se for dependendo da atividade, pode ou não ter uso de tênis. Tem pessoas que preferem correr de tênis, tem pessoas que preferem correr descalço. No treinamento funcional é bom que seja atividades de roupas mais leves, camiseta e bermuda para homens, short, né, aquele short leve de praia. Para mulheres um leg ou um topzinho já é o suficiente.
que promova uma flexibilidade do corpo, uma flexibilidade durante o movimento do exercício, que não impeça, que não atrapalhe ou dificulte a atividade programada pelo professor. Para praticar qualquer tipo de atividade, desde uma simples caminhada até uma prática profissional de esportes, o educador físico deixa um alerta. Sem o acompanhamento de um profissional, os riscos são lesões que podem acontecer, tanto lesões musculares como lesões articulares. A intensidade do treino tem que ser controlada, o volume do treino tem que ser controlado por um profissional, porque se você excede, você acaba, além dessas lesões que eu já citei, outras mais também, por riscos cardiovasculares, riscos de acidente vascular cerebral, que acontecem muito, principalmente em pessoas que têm acima de 40 anos. Então tem que ter um acompanhamento de um profissional para ele lhe orientar quanto à intensidade do exercício, quanto ao volume do exercício, que tipo de exercício vai ser programado para o seu objetivo e de acordo com as suas restrições, tá entendendo? E outra coisa, tem que ter antes também um alongamento adequado, tem que ter um aquecimento adequado e também tem que ter o tempo de duração e o tempo de acordo com o local. Ou seja, está na praia, o sol está quente nesse horário, está entre 10 e 2 da tarde, o sol já é bastante quente, então tenta fazer um pouco mais cedo, entendendo? Ou um pouco depois, mas tudo tem que ser programado pelo profissional e de acordo com o tempo disponível de cada pessoa. Como você pode ver, o acompanhamento de um profissional é indispensável na prática de qualquer atividade física, mesmo quando feita na praia. O Papo Saúde vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e o assunto de hoje é os cuidados com a saúde durante as férias. É comum passar horas e horas debaixo do sol aproveitando cada minuto, mas com o tempo a fome bate. Conversamos com a nutricionista Tanara Ferreira, que deu dicas de uma boa alimentação na praia. Com calor forte é complicado encontrar uma refeição saudável e segura à beira do mar, já que nessa situação os alimentos se estragam rapidamente. Por isso mesmo, algumas pessoas optam por levar o seu lanche de casa. Bom, eu tento evitar ao máximo de comer em barraquinhas, eu trago de casa, prefiro trazer de casa, por ser mais natural, o preparo da minha namorada, ela que faz, justamente para saber o que eu estou trazendo. Quando você vai para a praia, é interessante primeiro você fazer uma boa refeição antes de ir, para não ficar sentindo o cheiro, né, aquela fritura toda e cair na tentação de querer ficar comendo mais do que deveria. Então fazer uma refeição antes de sair e se planejar. Se vai passar a tarde ou a manhã toda na praia, pode levar as próprias frutas in natura, lanches já industrializados, mais saudáveis, né, no caso de biscoitos, barrinhas, tanto barrinha de oleaginosas quanto barrinha de fruta, barrinha de cereal, são algumas opções que valem a pena você levar. Com relação aos industrializados, fica mais fácil porque você não precisa se preocupar em conservar. Já as frutas, só em depósitos adequados, já fica também garantida por um bom tempo, dependendo da fruta que você esteja utilizando. Frutas estiverem cortadas, como por exemplo um abacaxi ou então o kiwi, ele não deve passar muito tempo, certo? E aí você pode até utilizar alguma lancheira térmica, alguma bolsa térmica. Não deve passar mais de 3 horas. Mas se você optar por comprar alimentos com ambulantes ou na própria barraca de praia, é necessário muita atenção com a qualidade e higiene desses produtos. Como são expostos ao sol, provavelmente vai haver essa proliferação maior de bactérias. E é isso que a gente deve ter cuidado. Expostos diretamente a gente não deve consumir. Então a melhor opção para comer fora de casa seriam aqueles alimentos que são preparados na hora, nos quiosques ou nas barracas. E também preferir as opções de frutas, salada de frutas, mas tem as opções de açaí, que apesar de calóricos são bem saudáveis. Picolés de fruta também são outras opções que você pode estar escolhendo fora de casa. A água de coco, né, que tem vários benefícios e auxilia no processo de hidratação, também são opções. Segundo a nutricionista, essa família está fazendo certinho. Na realidade aqui, por estar no Nordeste, a gente veio de Minas, a gente opta mais por peixes, né? Aí verifica se o peixe está fresco, assim, nós temos evitado fritura, a gente está comendo mais grelhados e peixes cozidos e salada, quer dizer, para evitar e manter nos horários habituais para evitar
problemas digestivos. Não se pode esquecer também de beber água regularmente entre as refeições durante o período debaixo do sol. Como o sol está quente, né, há uma perda pelo suor de líquidos e de alguns eletrólitos, a gente tem que ficar repondo tanto a água quanto esses eletrólitos que a gente consegue através da própria água de coco, né? Tem alguns minerais que a gente perde pelo suor e a gente pode estar repondo através dessa ingestão desses líquidos. É comum que as pessoas troquem a ingestão de água por refrigerantes ou bebidas alcoólicas. Elas se mantêm hidratadas com a ingestão desses líquidos? O refrigerante tem sódio, então você já está perdendo água pelo suor. E aí você consome o sódio ele causa uma retenção hídrica o refrigerante ou qualquer outra bebida que não seja água não mata a sua sede. E claro, não se pode esquecer de observar bem as condições de higiene na manipulação dos alimentos consumidos. A gente primeiro tem que reparar no ambiente, como é que estão sendo armazenados os alimentos que eles estão servindo. Se o manipulador desse alimento, eles estão tendo os cuidados de pegar o alimento com as unhas, com o próprio cabelo, se estão usando touca, se não está utilizando aliança, tudo isso são contaminantes, certo? Prestar atenção também se não está tendo mistura de dinheiro e alimento, ou então celular muito próximo, né? Esses objetos que estão contaminados também. A cozinha ela deve ser limpa, o ambiente limpo, logo de a gente olhar. Nem sempre a gente tem como garantir 100%, mas às vezes só olhando como está sendo a postura do manipulador e dos objetos, como eles são dispostos na cozinha, a gente já consegue ter um pouco mais de confiança. No Papo Saudável de hoje, nós vamos te ensinar a fazer uma receita que tem tudo a ver com praia. Mas dessa vez não é nada de comer, e sim uma misturinha caseira para preparar a sua pele para o verão. Veja só! Hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha muito fácil de se fazer, uma receita que pode se fazer em casa, né? Então eu vou passar uma dica bem simples para você aí que está em casa ter um resultado legal. Muito bom para celulite é o café, porque o café ele é antioxidante, ele elimina as toxinas, ele acelera o metabolismo, ele ajuda a fazer a lipólise, a famosa quebra da célula de gordura. Então eu posso pegar ou café concentrado, colocar borra de café, ou eu posso preparar um café mais forte, né, com 2 colheres para cada xícara na hora do preparo, botar 2 colheres de café bem cheias, com 1 xícara de água para ferver. Aqui eu já trouxe o café pronto. Aí eu vou colocar esse café, uma pequena quantidade, com a máscara oclusiva, porque eu já removi as células mortas, ou com hidratante, né? E vou permear na pele. Faço uma mistura bem homogênea. Aplico de forma simples. E posso deixar 20 minutinhos. O que eu vou fazer em consultório, eu vou massagear um pouquinho, né? Em casa também pode massagear. Fazer massagem sempre em movimentos acentuados, subindo no sentido do coração, no sentido do fluxo sanguíneo. E pode ser movimentos mais fortes, movimentos mais precisos, para ativar bastante a circulação. Enquanto mais forte for a pressão no manuseio, melhor vai ser o resultado da permeação dos ativos através da pele. E em seguida, eu posso ocluir com isso o filme, aquele filme de PVC, aquele filme de cozinha mesmo. Deixo 20 minutinhos. E é uma receita bem simples para se fazer em casa e tem resultados muito bons, porque o café, ele elimina as toxinas, ele quebra a célula de gordura, ele é lipolítico, ele é antioxidante e associado a um creme, um hidratante de uso diário, é uma receita simples e prática que vai melhorar muito a diminuição do grau dessa celulite. Você gostou do Papo Saúde de hoje? Infelizmente as férias estão acabando e o nosso programa de férias também. Eu vou me despedindo aqui nesse cenário maravilhoso e quando você for à praia, não descuide da saúde. Tchau e até o próximo programa.